E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais manobras estratégicas na geopolítica pelo mundo, além de provocações e ataques extremamente graves no campo de batalha. Eu sinceramente estou bem surpreso porque esperava um ano mais tranquilo com a nova gestão dos Estados Unidos. Mas Biden meteu o pé no acelerador e está tentando botar Putin de joelhos antes de deixar o cargo na Casa Branca, já que Trump ocupou pelo início do conflito na Ucrânia. Falando em Trump, ele surpreendeu o mundo ao mostrar pretensões de tomar a Groenlândia da Dinamarca. Não só isso, ele está agindo como se a Ucrânia fosse sua e colocou o território todo em uma mesa de negociação. Isso mesmo, ele quer trocar o território ucraniano com a Rússia por algumas coisas do seu interesse. Eu vou explicar melhor essa loucura que saiu nas mídias hoje. Vou falar também da Coreia do Norte. Aliás, tem muita coisa para falar dos norte-coreanos. Desde o novo míssil hipersônico de longo alcance e indetectável que Kim desenvolveu e pode enviar para a Rússia, como a situação crítica dos soldados que estão em solo russo. Kim Jong-un resolveu dar uma premiação para os soldados que voltarem vivos. O prêmio é o campo de trabalho forçado, já que eles descobriram como é viver fora do país e podem acabar influenciando outros militares. Vou contar essa história que vazou hoje. Tem também a notícia da base que os americanos basicamente conquistaram da Rússia nesse finalzinho de governo Biden. Aliás, Putin está engolindo seco as derrotas para o atual presidente americano. Tem também a notícia do general de maior patente do Irã, que veio a público declarar a derrota do país nos conflitos atuais. Pois é, o Irã assumiu a derrota e diz que a relação com a Rússia está comprometida. Sim, também saiu na mídia e eu vou explicar na matéria. É muita coisa que tô trazendo do The New York Times, The Moscow Times, Kyiv Post, Al Jazeera, Sky News, Sputnik, RT News, atualizações do Telegram e contas oficiais dos governos e personagens envolvidos na matéria. Todas as notícias foram pegas em suas versões em inglês. Enquanto sigo com o vídeo, me fala se você espera que esse ano seja pior do que o ano passado e se você, assim como eu, ficou surpreso com o aumento das tensões entre as potências militares no mundo. E uma pergunta meio polêmica: se o seu país entrasse em guerra, você seria um soldado patriota ou um desertor? Por quê? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Vou começar a matéria com uma notícia relacionada às tropas israelenses que estão combatendo no Oriente Médio. O exército de Israel decidiu que agora vai esconder a identidade dos seus soldados, depois de um militar ser investigado no Brasil. Tudo isso começou porque o soldado Yuval Wagdani foi acusado de cometer crimes no combate em Gaza, segundo a Fundação Hind Rajab. Ele estava de férias no Brasil, mas teve que sair às pressas depois de a Justiça Federal abrir uma investigação contra ele. O soldado foi acusado de destruir casas de civis em Gaza, de atacar pessoas que não tinham nada a ver com o combate. A HRF disse que ele postava nas redes fotos e frases incentivando a destruição, o que levantou ainda mais suspeitas sobre suas ações. Em uma entrevista, Wagdani contou que acordou com várias ligações e percebeu que algo estava errado. Ele disse que foi injustamente acusado de exterminar crianças e criticou um documento de 500 páginas que o acusava de ações no combate em Gaza. Wagdani ainda declarou que planejava essas férias no Brasil há mais de 4 anos, mas nunca mais pretende voltar. Agora me conta se você acha que o governo e polícia do Brasil devem se envolver nesse tipo de problema. Ainda falando em Oriente Médio, o comandante do exército do Líbano, Joseph Aoun, foi escolhido como novo presidente do país. A eleição aconteceu no parlamento, com 99 votos dos 128 deputados. Essa vitória marca mudanças na política do Oriente Médio e enfraquece grupos extremistas na região.
O novo presidente entrou de terno na Câmara e foi muito aplaudido ao fazer seu juramento. Ele disse que uma nova fase começa no Líbano e prometeu trabalhar rápido para escolher um novo primeiro-ministro. O povo espera que a situação do país melhore com a sua liderança. A ONU também garantiu que só o Estado pode ter controle sobre armas, citando o conflito entre o grupo extremista do Líbano e Israel. Ele disse que vai respeitar a trégua com Israel, acordo mediado por Estados Unidos, França e a ONU, para ajudar a manter a paz na região. Durante o cessar-fogo, tropas libanesas vão patrulhar a fronteira, enquanto forças israelenses saem das áreas ocupadas. O grupo extremista do Líbano também deve retirar suas tropas e desmontar bases militares. O chanceler de Israel disse esperar que a ONU ajude a trazer estabilidade pro país. O apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita foi decisivo para a vitória de Aoun, que superou o candidato do grupo extremista do Líbano. O cargo de presidente, reservado para cristãos maronitas, representa a diversidade religiosa do país e traz esperanças de um futuro melhor para o Líbano. Ainda sobre o conflito na região, o Papa Francisco criticou com firmeza a situação na faixa de Gaza, chamando de vergonhosa a campanha militar de Israel. Ele destacou o sofrimento do povo palestino, que enfrenta um inverno rigoroso, sem energia e com hospitais destruídos, dificultando ainda mais a vida no local. No discurso, que foi lido por um assessor porque o Papa está com resfriado, Francisco afirmou que não é aceitável o bombardeio de civis ou que crianças não resistam ao frio por falta de estrutura. Ele demonstrou solidariedade com as vítimas e pediu atenção à crise humanitária. O que você acha do posicionamento do Papa? Lembrando que o pontífice também falou sobre outros problemas mundiais, pedindo o fim do combate entre Rússia e Ucrânia, que já vitimou milhares de pessoas. Ele aproveitou para criticar o crescimento de grupos antissemitas, dizendo que isso é motivo de grande preocupação global. Francisco é conhecido por ser cuidadoso ao se posicionar em conflitos, mas recentemente tem sido mais direto ao comentar a ofensiva de Israel contra o grupo extremista de Gaza. Ele sugeriu que a comunidade internacional deve investigar se isso pode ser considerado um crime internacional. O discurso, chamado de Estado do Mundo, foi feito para diplomatas de quase 200 países no Vaticano, incluindo o embaixador israelense. Apesar das críticas, o Papa reforçou sua mensagem de união e a importância de enfrentar crises humanitárias e mudanças climáticas. Lembra que eu falei que a aliança entre Rússia e Irã tá meio estranha? Presta bem atenção agora para você entender. Um general importante do Irã, Behruz Esbati, admitiu que a queda de Bashar al-Assad na Síria foi um golpe duro para o regime iraniano. Esbati afirmou que perder a Síria foi uma derrota grave e que isso causou um impacto enorme para Teherã. Ele contou que a relação com Assad já estava complicada antes, pois o líder sírio rejeitou propostas do Irã para usar o território sírio em ataques contra Israel. Esbati afirmou que perder a Síria foi uma derrota grave e que isso causou um impacto enorme para Teherã. Ele contou que a relação com Assad já estava complicada antes, pois o líder sírio rejeitou propostas do Irã para usar o território sírio em ataques contra Israel. Esbati também criticou a Rússia, que era vista como parceira. Ele acusou Moscou de enganar o Irã, dizendo que bombardeava rebeldes, mas atacava áreas vazias. Além disso, afirmou que os russos desligaram radares na Síria, facilitando ataques israelenses. Essas declarações mostram o quanto a política na região está cheia de traições e interesses escondidos. O general deixou claro que a queda de Assad deixou o Irã enfraquecido, e as alianças que pareciam sólidas, como com a Rússia, não são tão confiáveis assim. Os Estados Unidos, por outro lado, estão aproveitando e decidiram aliviar algumas sanções contra a Síria, depois que grupos jihadistas tomaram o poder e derrubaram Bashar al-Assad. Essa decisão foi anunciada pelo Departamento do Tesouro e busca ajudar o país a entrar em uma nova fase de recuperação. Segundo o governo dos Estados Unidos, o alívio das sanções é temporário, com duração de 6 meses, e vai garantir que ações humanitárias e serviços básicos, como eletricidade e saneamento, sejam atendidos. A ideia é apoiar a população sem favorecer grupos extremistas.
Apesar de reduzir algumas penalidades, o Tesouro dos Estados Unidos garantiu que as punições contra aliados de Assad e líderes extremistas continuam valendo. Essa medida é um equilíbrio para ajudar o povo sem permitir que antigos problemas voltem ao poder. O novo líder de fato na Síria, Ahmed al-Shara, está tentando mostrar que o país pode seguir em frente de maneira pacífica. Mesmo com um passado complicado ligado ao jihadismo, ele já recebeu apoio de vários países e promete uma mudança diferente do regime de Assad. Antes dessa decisão, os Estados Unidos removeram o nome de al-Shara de uma lista de recompensas por extremistas. Isso mostra que o país está apostando numa possível transição responsável na Síria, mas o futuro ainda é incerto e cheio de desafios. A aproximação americana da Síria atinge diretamente a Rússia. A Marinha Russa está numa encruzilhada complicada no Mediterrâneo. Desde que perdeu a base naval de Tartus após a queda do ditador na Síria, sua frota ficou sem suporte na região. A saída do último submarino da classe Kilo deixou o mar sem presença russa, pela primeira vez em anos. O submarino Novorossiysk, que saiu em janeiro de 2025, marcou o fim de uma era. Desde 2013, pelo menos um submarino russo patrulhava o Mediterrâneo a partir de Tartus. Sem a base, ficou inviável manter operações de longa duração no local. A ausência de Tartus enfraquece a influência russa no Oriente Médio e Norte da África. Essa base era essencial para projetar poder e controlar áreas estratégicas. Agora Moscou tenta alternativas, como negociar com a Líbia, mas enfrenta desafios políticos e econômicos. A situação da Marinha Russa está crítica. Problemas de manutenção, falta de recursos e o custo das operações na Ucrânia dificultam qualquer tentativa de reerguer sua presença naval. A pressão internacional só piora, deixando Moscou em desvantagem no Mediterrâneo. Sem submarinos na região e com uma frota em crise, a Rússia vê seu poder naval enfraquecer. A saída de Tartus escancarou as dificuldades do país em manter influência geopolítica. Esse momento pode marcar uma queda significativa na relevância naval russa no mundo. Falando em domínio da Rússia ao redor do mundo, o Kremlin disse que tem interesses estratégicos no Ártico, enquanto observa os planos de Donald Trump sobre a Groenlândia e o Canadá. O presidente eleito dos Estados Unidos sugeriu transformar o Canadá num estado americano e mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que o Ártico é prioridade nacional para a Rússia, que monitora de perto os desdobramentos. Ele criticou as ideias de Trump, mas disse que até agora são só palavras. A Europa reagiu com cautela, segundo o porta-voz. Enquanto Trump defende a aquisição da Groenlândia como algo crucial para a segurança dos Estados Unidos, o chanceler alemão Olaf Scholz destacou que a inviolabilidade das fronteiras é um princípio internacional. Já o Panamá descartou qualquer mudança no controle do canal. A ambição dos Estados Unidos pelo Ártico cresceu com a descoberta de recursos naturais, como petróleo e minerais. Desde 2008, a redução do gelo polar facilitou a exploração e abriu novas rotas marítimas, dobrando o tráfego de navios na região. Apesar do potencial, a exploração no Ártico perdeu força. A invasão da Ucrânia pela Rússia interrompeu projetos, e a Noruega suspendeu extrações de petróleo e gás por preocupação ambiental. A região continua desafiadora e cara para investimentos. Agora vamos para os combates. Um ataque russo em Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, causou grande destruição nesta quinta-feira. 13 pessoas foram exterminadas e mais de 112 ficaram feridas, com 60 hospitalizadas. As bombas atingiram casas, fábricas e até o transporte público da cidade. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstrou indignação e pediu que os aliados da Ucrânia, como os Estados Unidos e a União Europeia, aumentem as sanções contra a Rússia. Ele destacou que ataques contra civis são uma crueldade sem tamanho e precisam ser combatidos. Zelensky também pediu medidas mais duras contra o setor de energia russo e sugeriu barrar a frota de petroleiros do país. Além de Zaporizhia, bombardeios foram registrados em Stepnohirsk, onde mais pessoas foram resgatadas dos escombros. A região de Zaporizhia
parcialmente sob ocupação russa, tem sido alvo constante de ataques aéreos. O impacto das investidas destruiu vidas, prédios e deixou a população ainda mais vulnerável em meio ao conflito que persiste no território. A Ucrânia segue pedindo apoio internacional para conter os ataques e proteger seus civis. Com bombardeios atingindo áreas residenciais e industriais, o cenário em Zaporizhia e outras regiões expõe os desafios de manter a resistência e buscar uma solução para a crise. Enquanto isso, as defesas da Ucrânia derrubaram 46 aeronaves não tripuladas do tipo Shahed e kamikazes lançados pela Rússia na noite de quarta-feira. Os ataques foram registrados em várias regiões, como Poltava, Kharkiv e Kyiv. Mesmo interceptados, fragmentos dos drones danificaram casas em algumas áreas. Além dos drones explosivos, a Rússia lançou 24 réplicas mais baratas, sem cargas, para confundir as defesas ucranianas. Esses dispositivos caíram sem causar danos, mostrando que as táticas russas estão sendo enfrentadas com eficiência pelas forças da Ucrânia. Os drones Shahed, de fabricação iraniana, têm sido usados todas as noites pela Rússia para tentar esgotar munições ucranianas e destruir infraestrutura. Apesar disso, a Ucrânia segue respondendo, interceptando a maioria e mantendo suas defesas ativas. Em resposta, a Ucrânia tem realizado ataques semelhantes no território russo, mostrando que, mesmo sob pressão constante, continua resistente. A situação reflete a longa disputa que começou em 2022, quando a Rússia invadiu o país. O conflito, iniciado com a justificativa russa de proteger separatistas pró-Rússia e desnazificar a Ucrânia, só aumentou a distância entre os dois países. Agora, a Ucrânia se volta cada vez mais para a Europa e o Ocidente, deixando Moscou ainda mais isolada. Ontem eu já tinha falado que drones da Ucrânia atacaram um depósito de petróleo na região de Saratov, na Rússia, com o objetivo de enfraquecer a aviação militar russa. O depósito fornecia combustível essencial para aeronaves e, segundo autoridades russas, 32 drones ucranianos foram interceptados. Durante o ataque, um incêndio destruiu a instalação e resultou na perda de 2 bombeiros que tentavam conter as chamas. O governador da região, Roman Buzardin, confirmou o incidente, mas evitou especificar que tipo de estrutura foi atingida. Essa ação é parte da estratégia da Ucrânia para reduzir a capacidade ofensiva russa. Enquanto isso, como eu disse agora há pouco, bombardeios russos em Zaporizhia seguem devastando a região. Volodymyr Zelensky condenou os bombardeios e reforçou o pedido de apoio dos aliados internacionais. A situação na região sul, especialmente em Zaporizhia, está cada vez mais crítica, com as ofensivas russas se intensificando. Com os ataques de ambos os lados, o clima é de tensão crescente. A Ucrânia tenta atingir pontos estratégicos dentro da Rússia, enquanto os russos seguem avançando com bombardeios no território ucraniano. A crise mostra sinais de prolongamento e maiores impactos. A Rússia recebeu novos jatos de combate Su-57 e Su-34 no final de dezembro, segundo a Rostec, gigante de defesa do país. Essas aeronaves foram entregues como parte do programa estatal de aquisição e estão prontas para reforçar as forças aéreas russas. Sergei Chemezov, chefe da Rostec, disse que o Su-57 é o caça mais avançado da Rússia, com tecnologia furtiva e capacidade de eliminar alvos, mesmo com fortes defesas inimigas. Já o Su-34 é um bombardeiro versátil, resistente, apreciado pelos pilotos. O Su-57 é considerado um caça de quinta geração, capaz de usar armas de alta precisão contra alvos diversos. Sua furtividade permite que ele ataque mesmo em condições de contramedidas modernas, tornando-o uma peça-chave no arsenal russo. Já o Su-34 é especializado em atingir alvos terrestres e aéreos protegidos por defesas. Ele opera tanto de dia quanto de noite, mesmo em climas adversos. Além de ser usado em ataques, também realiza missões de reconhecimento, aumentando sua versatilidade. Com essas aeronaves, a Rússia reforça sua capacidade de combate e reconhecimento,
A entrega dos jatos faz parte de uma estratégia maior para modernizar suas forças armadas, garantindo que estejam prontas para enfrentar a OTAN direta ou indiretamente. Em outubro de 2024, a Coreia do Norte enviou 12 mil soldados das forças especiais, conhecidas como Storm Corps, para lutar ao lado da Rússia na Ucrânia. Apesar do treinamento recebido em bases russas, essas tropas enfrentaram sérias dificuldades no campo de batalha. Antes de entrar na linha de frente, os soldados treinaram em bases no extremo oriente russo e receberam equipamentos feitos na Rússia. No entanto, ao chegarem nas trincheiras ucranianas, as baixas foram significativas, com centenas de exterminados e milhares de feridos nos primeiros dias. Uma das principais dificuldades enfrentadas pelas tropas norte-coreanas foi lidar com ataques de drones, uma tática frequente na Ucrânia. Acostumados a missões de infiltração e guerra urbana, os Storm Corps não estavam preparados para o tipo de combate em campo aberto. Especialistas afirmam que o envio das tropas foi apressado, prejudicando o desempenho. Muitos soldados norte-coreanos tinham conhecimento básico de termos militares em russo, o que dificultou a comunicação e aumentou os problemas no campo de batalha. De acordo com um ex-sargento norte-coreano que vive na Coreia do Sul, o exército da Coreia do Norte não enfrenta combate real há décadas. As tropas teriam recebido treinamento rápido, mas a falta de experiência em batalhas modernas foi um grande obstáculo. Além do treinamento limitado, muitos soldados norte-coreanos vêm de famílias pobres e enxergam o pagamento de $2.000 por mês como um grande incentivo para lutar. A Rússia também ofereceu a possibilidade de cargos no Partido dos Trabalhadores da Coreia como recompensa. Enquanto isso, em outubro de 2024, a Rússia avançava em territórios estratégicos na Ucrânia, conquistando quase 200 km² em apenas uma semana. Essas vitórias aumentaram o moral das tropas russas na região de Donbass. Apesar dos avanços, o custo humano foi alto. Outubro de 2024 registrou o maior número de perdas russas desde o início do conflito, refletindo a intensidade das batalhas. As áreas ao redor de Vuhledar e Pokrovsk foram as mais disputadas. A participação dos Storm Corps no conflito também destaca os desafios da parceria entre Coreia do Norte e Rússia. A falta de preparação das tropas norte-coreanas e as grandes baixas mostram que a aliança enfrenta dificuldades em alcançar seus objetivos no campo de batalha. A situação reflete o alto custo humano e logístico das operações militares na Ucrânia. Enquanto a Rússia tenta manter avanços territoriais, a Coreia do Norte busca reforçar sua imagem internacional, mas as pesadas perdas expõem as limitações dessa estratégia. Os soldados norte-coreanos enviados para a Rússia podem enfrentar um destino cruel caso voltem para casa. Especialistas dizem que o regime de Kim Jong-un pode enviá-los para gulags, campos de trabalho forçado, por medo de que tragam ideias subversivas após viver fora da Coreia do Norte. Keir Giles, especialista em assuntos militares, afirma que o contato dos soldados com realidades menos opressivas é um risco para o regime. A Coreia do Norte teme que esses combatentes contaminem outros com novas ideias, o que pode levar a expurgos como os feitos na União Soviética. Relatórios indicam que cerca de 12 mil soldados norte-coreanos estão na Rússia, ajudando as forças de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Esses combatentes são parte de um acordo de defesa mútua entre os dois países, firmado no ano passado. Historicamente, gulags foram usados pela União Soviética para punir quem era visto como ameaçar o sistema comunista. Soldados soviéticos que retornaram da Segunda Guerra foram enviados a esses campos sob suspeita de traição, algo que pode se repetir com os norte-coreanos. O pacto entre Kim Jong-un e Vladimir Putin prevê ajuda militar em caso de ataque e cooperação em áreas como energia nuclear e alimentação. Apesar disso, o futuro dos soldados da Coreia do Norte que sobreviverem às batalhas na Rússia parece cada vez mais sombrio. Ainda sobre a Coreia do Norte, o regime de Kim Jong-un testou um novo míssil hipersônico que alcança velocidades de até Mach 12. Esses mísseis são quase impossíveis de interceptar
E o teste chamou a atenção de Vladimir Putin. Mísseis hipersônicos combinam velocidade extrema e manobrabilidade, o que os torna armas imprevisíveis e altamente perigosas. Eles podem carregar ogivas nucleares ou convencionais, elevando a ameaça global e desafiando sistemas de defesa tradicionais. A Coreia do Norte tem investido pesado nesses mísseis desde 2021. O teste mais recente aconteceu em janeiro de 2025, durante uma visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, à Ásia. Coincidência? Difícil acreditar. Kim Jong-un usa esses avanços para mostrar força. As armas hipersônicas são uma forma de dissuadir ataques, equilibrar forças com Coreia do Sul e Estados Unidos, e até ganhar espaço nas negociações internacionais. Além disso, reforçam sua imagem dentro do país. A Rússia tem papel importante nesse desenvolvimento. Moscou fornece apoio técnico e ganha acesso a experiências norte-coreanas em produção em massa e soluções econômicas. Essa parceria é uma jogada estratégica de Putin contra o Ocidente. Enquanto a Coreia do Norte avança nas armas hipersônicas, países como Japão e Coreia do Sul reforçam suas defesas e os Estados Unidos revisam suas estratégias. O cenário mostra uma corrida armamentista que não para de crescer na Ásia-Pacífico. Esses testes e alianças mostram como o equilíbrio de poder global está mudando. Com a Rússia e a Coreia do Norte trabalhando juntas, as tensões aumentam, trazendo riscos não só para a Ásia, mas para o mundo todo. A aliança entre Putin e Kim Jong-un desafia a liderança ocidental. Enquanto os Estados Unidos tentam conter essas ações, a Rússia e a Coreia do Norte mostram que estão dispostas a criar uma nova ordem global. O avanço das armas hipersônicas norte-coreanas levanta preocupações sérias. Com mísseis que podem atingir alvos em altíssimas velocidades, o equilíbrio militar fica ainda mais complicado. Essa parceria entre Rússia e Coreia do Norte é um lembrete de como alianças inesperadas podem mudar a segurança global. O teste hipersônico foi um marco e um alerta, mostrando que o jogo geopolítico está longe de terminar e que novos desafios estão por vir. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que enviar tropas ocidentais para a Ucrânia ajudaria a pressionar a Rússia a buscar um acordo de paz. Ele destacou que o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pode abrir novas possibilidades. Reunido na Alemanha, Zelensky defendeu o envio de tropas estrangeiras como uma maneira de forçar Moscou a negociar. No entanto, a Rússia rejeitou a ideia, chamando-a de prematura. Recentemente, um acordo preliminar proposto por aliados de Trump foi recusado por Moscou. A possível entrada de tropas ocidentais na Ucrânia levanta preocupações sobre como a OTAN reagiria. Conflitos diretos entre forças ocidentais e a Rússia poderiam levar a uma escalada perigosa, com riscos de envolvimento nuclear, segundo especialistas. Emmanuel Macron, presidente da França, também já sugeriu enviar tropas ocidentais, mas enfrentou oposição da Rússia e inquietação de líderes europeus. A tensão entre ajudar Kiev e evitar uma escalada maior continua dividindo opiniões. Zelensky acredita que a volta de Trump pode acelerar o fim do conflito, já que o republicano prometeu resolver a situação em apenas 24 horas. Trump, porém, é crítico da ajuda bilionária enviada à Ucrânia, o que gera dúvidas sobre seu apoio. Enquanto Trump critica a OTAN e exige que os países membros aumentem os gastos com defesa, o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, defende que os aliados ajudem a Ucrânia a fortalecer sua posição antes de qualquer cessar-fogo ou negociação. Washington, sob o governo Biden, já destinou mais de 65 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Em Ramstein, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, anunciou um novo pacote de 500 milhões de dólares, incluindo mísseis e munições. A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, disse que o bloco está pronto para assumir a liderança no apoio à Ucrânia, caso os Estados Unidos reduzam sua ajuda. Ela afirmou que não é do interesse americano permitir que a Rússia se torne mais forte. Apesar das especulações sobre mudanças na política americana, Kallas destacou que o apoio à Ucrânia é vital para garantir equilíbrio global. A
a União Europeia reforça que o conflito deve ser tratado com união entre os aliados ocidentais. As tensões continuam, enquanto a Ucrânia busca apoio internacional para resistir à Rússia. Com o retorno de Trump e incertezas sobre a ajuda americana, a Europa pode ser obrigada a assumir um papel ainda mais ativo na defesa de Kiev e na busca por paz. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está preparando novas sanções contra a Rússia e mais ajuda militar para a Ucrânia. Essas medidas vêm antes da volta de Donald Trump ao poder e são vistas como uma tentativa de reforçar o apoio à Ucrânia. Biden vai liberar 500 milhões de dólares para a Ucrânia, incluindo mísseis de defesa, munições ar-terra e equipamentos para os caças F-16. Essa ajuda é parte do esforço para manter a Ucrânia forte antes de possíveis negociações de paz. A volta de Trump gera expectativas e temores. Enquanto alguns esperam um acordo rápido, outros em Kiev temem que uma pacificação pode custar caro, cedendo grandes partes do território ucraniano para a Rússia, como sugerem assessores de Trump. Apesar da ajuda militar, analistas dizem que os avanços da Ucrânia no campo de batalha têm sido limitados. Biden também está discutindo medidas para garantir compromissos de segurança, como a entrada do país na OTAN para evitar futuros ataques russos. O governo de Volodymyr Zelensky continua pedindo mais apoio militar. Tanques Abrams, caças F-16 e mísseis de longo alcance estão na lista de desejos da Ucrânia. Com Trump prestes a assumir, as decisões dos próximos dias podem ser cruciais para o futuro do conflito. Donald Trump pode propor uma troca curiosa: parar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia em troca de a Rússia reduzir sua cooperação com a China. Essa ideia foi levantada por especialistas que dizem que o principal adversário de Trump é Pequim. O enviado especial de Trump, Keith Kellogg, disse que o presidente eleito poderá negociar com Putin e Zelensky para resolver o conflito. No entanto, especialistas acreditam que a Rússia não aceitaria abrir mão de sua parceria estratégica com a China. Blockin, analista político, sugere que Trump pode tentar transferir o custo de apoiar a Ucrânia para a Europa. Segundo ele, países europeus têm interesse em manter a Ucrânia como um ativo estratégico, mesmo que isso signifique prolongar o conflito. A Europa, de acordo com especialistas, prefere congelar o conflito na Ucrânia em vez de buscar uma solução definitiva. Enquanto isso, a União Europeia investe no fortalecimento do setor militar e pode tentar integrar a Ucrânia à OTAN no futuro. Blockin ainda aponta que apenas avanços da Rússia no campo de batalha poderiam acelerar um processo de paz. Ele diz que as negociações só ganham força quando as tropas russas estão avançando, reforçando o impacto militar na política global. Me conta se você espera que esse ano seja pior que o ano passado e se você, assim como eu, ficou surpreso com o aumento das tensões entre as potências militares no mundo. É uma pergunta meio polêmica. Se o seu país entrasse em guerra, você seria um soldado patriota ou um desertor? E por quê? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!